Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um Conexão Popular, o espaço aberto para debates de temas cotidianos aqui na TV Câmara Taubaté. Como sempre, aqui no estúdio, para ajudar nos questionamentos aqui no nosso bate-papo, Júlio Rocha, que é diretor de comunicação da Câmara. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre TVs públicas e comunicação de uma maneira geral. E para falar sobre isso, a gente recebe Mário Jefferson Leite Melo, que é diretor da TV Cidade. Para nós, né, conhecido como Jefinho. Tudo bem, Jefinho? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem com todos. Vamos falar um pouco sobre comunicação, vamos nos comunicar. Seja muito bem-vindo aqui à TV Câmara, é um prazer receber você aqui para esse bate-papo. Pode ter certeza que o prazer é todo meu. Jefinho, para a gente começar esse bate-papo, fala um pouquinho para a gente, assim, o que é uma TV pública e qual que é a importância dela, na sua opinião? A TV pública, na realidade, ela é ou era uma incógnita até então. O que é ser público, o que é ser privado? Até pelo conceito da instalação da comunicação no Brasil. No Brasil, nós começamos pela comunicação privada e depois que partimos para a comunicação pública, que, aliás, foi até interessante, porque da iniciativa privada, que foi vendido para o governo federal, o canal da TVE, né, para começar a comunicação pública. A Chateaubriand foi muito inteligente em relação ao comando da comunicação no Brasil e como que ele geriu essas condições. Bom, nós tivemos algumas reformulações, algumas brigas de classe para que nós tivéssemos acesso à comunicação de uma forma mais direta. Porque até então, quando se falava em comunicação pública, era a comunicação oficial do governo, a TVE, né? Ou então dos canais privados, que sempre obtiveram o máximo de audiência. Nessa reestruturação que foi feita, nós conseguimos a promulgação da Lei 8.977, que foi a chamada Lei de TV a Cabo. Nessa Lei de TV a Cabo, criou-se a oportunidade de surgirem novos tipos de canais de televisão. E ali dava início às TVs comunitárias, às TVs universitárias, às TVs legislativas, né? E um pouco antes teve a TV mista, que era chamada TV Cultura. Você podia transmitir 4 horas local e gerar o sinal nacional. Por exemplo, lá em Cruzeiro, uma TV que era da prefeitura, ela era uma TV mista, no sinal aberto. E aí, a Lei 8.977, que ficou restrita ao cabo, permitiu o surgimento desses aparelhos que hoje está tão em voga e tão importante, porque nós não teríamos tanta transparência nas discussões nacionais não fosse a TV pública, não fosse as TVs legislativas. Eu tiro por base, por exemplo, a CPI da Covid, né? Ela ganhou bastante notoriedade exatamente porque as TVs públicas focaram em cima disso. Lá atrás foi da questão do mensalão. As TVs públicas focaram ali e deram maior visibilidade. Então, a TV pública é aquela questão hoje no campo público, né? E é preciso que se entenda que, embora as TVs sejam privadas, ela não pertence à iniciativa privada. Ela pertence ao governo, porque a concessão é do governo. O canal, o empresário, ele passa a ter uma outorga por um determinado tempo, mas apenas a outorga, que pode ser cassada a qualquer momento, mas pertence ao governo. E a gente também tem que tomar um certo cuidado quando fala em TV pública para não confundir com TV estatal, né? Quando a gente fala de TV estatal, a gente já lembra da TV da Coreia do Norte, a TV chinesa, são coisas distintas. No Brasil até que se tentou estatizar as emissoras de televisão, mas era um modelo que não dava muito certo, não, porque o brasileiro, e aí quando eu falo brasileiro, é quem trabalha na comunicação, é um pouco mais arredio, um pouco mais atrevido do que aqueles que trabalham só dentro daquele padrão engessado. Eu não conheço ninguém que trabalhe em TV pública que esteja disposto a ser comandado de uma forma que ele não concorde, que avilte a sua personalidade ou que vá contra aquilo que ele pensa em relação às questões sociais e tudo mais. Não daria certo no Brasil. Já esse modelo de TV pública, pelo menos aqui nós pensávamos lá atrás, quando nós realizamos o fórum, ela tinha uma outra concepção, um outro formato, uma outra maneira de ser. Eu lamento que jornalistas,
estejam sendo perseguidos hoje por defenderem posições contrárias a que o governo quer. Eu lamento muito que isso ainda ocorra. E isso tem acontecido na TV Brasil. A gente tem recebido informes de muitos jornalistas que têm sido demitidos por manifestarem posição contrária ao modo com que o governo opera no Brasil. Momento delicado, né? Momento delicado. Júlio. Não, eu ia até falar sobre a questão da TV comunitária, o desafio que é, principalmente no Brasil, você ter tanto uma rádio como uma TV comunitária. Mas agora você tocou num assunto bastante, praticamente hoje é uma casca de ferida, né? Ó, na minha opinião, como jornalista, se houve demissão da EBC ou da TV Brasil por uma questão ideológica partidária, é errado. Mas eu sinceramente, ó a questão, né? Você é jornalista, hoje você não pode falar, você tem que medir palavras. Onde nós chegamos. Porque a quantidade de jornalista preso hoje está um absurdo. E a gente tem que falar isso aí, porque a grande imprensa não fala. Eu estava falando agora há pouco, a gente só conhecia, depois da Constituição, a gente conhecia um jornalista que foi preso, né? Que inclusive é aqui de Taubaté por por outros fatores. Mas, Jefinho, tanto para um lado quanto para o outro, o STF também, com algumas prisões aí, tá difícil de falar no Brasil, não tá? Olha, está muito difícil. Até pela inversão de valores que a gente está vendo acontecer dentro do judiciário, né? Eu pego aqui um exemplo do que aconteceu no TSE. O juiz fala, olha, o disparo de fake news foi uma coisa criminosa, realmente aconteceu e tal, mas dessa vez passa. O ano que vem, não. Peraí, se houve um crime, o crime tem que ser punido. Não tem que passar pano quente. E, infelizmente, aconteceu isso, né? Em relação à mídia local, a gente sabe a dificuldade que é para vocês, por exemplo, estarem fazendo uma TV como a TV Câmara. É muito difícil, porque a pressão vem de todos os lados. E eu posso falar isso com tranquilidade, porque eu pertenci ao conselho da TV Câmara, eu pertenci à ouvidoria e assisti coisas que, se não fosse o comando, o amor que vocês têm por esse canal, a coisa teria degringolada. Felizmente, ponderou a razão e o canal está seguindo o seu curso dentro daquilo que está predestinado a ser, tem prestado relevante serviço. Olha, eu digo o seguinte, a importância da TV Câmara não é para hoje. É para daqui 20, 30 anos, 40 anos. Por que eu digo isso? Ninguém vai ter um registro tão real, tão preciso da política taubatiana quanto o canal da TV Câmara. Porque ela documentou tudo. Ela tem os seus arquivos, que hoje já servem para pesquisa, para estudiosos da política, do comunitarismo, de todos os segmentos, que é invejável. Isso só foi possível dado o desprendimento da equipe que foi formada. E montar uma equipe para trabalhar da forma que é trabalhada aqui, com os avanços que tiveram uma TV e está tendo a TV, com pouco recurso, porque às vezes fala, tantos milhões, é pouco, perto do que isso está retornando para a sociedade. Nós tivemos aquela discussão, por exemplo, da digitalização do acervo, né? Que considerado... terminou ontem. Entregaram o último lote. Então, nós aqui, nós sabemos a importância que tem esse acervo. Não para mim, para você ou para ele, mas para todo mundo, né? Isso só é possível porque existem pessoas preocupadas não em passar por aqui, mas deixar aqui, entendeu? Insumos que sirvam para quem vier depois. E eu sei, por exemplo, que quando vocês chegaram aqui, pouca coisa encontrou de documentário, de acervo. Quase nada. E foi produzido, né? Mas não havia preocupação de guardar memória.
E hoje há essa... Eu não estou falando isso para ser gentil, não, porque se estivesse errando, vocês sabem que eu falaria mesmo, né? Eu só estou dizendo isso para que o telespectador entenda qual é a importância de uma TV, porque não adianta a gente falar para a gente, é necessário que a comunidade saiba, que a comunidade entenda a dificuldade que tem. Veja, a TV comunitária, a TV Cidade, dia 22 agora, dia 22 de outubro agora, passado, nós fizemos 20 anos. Passou eu nem... Fizemos 20 anos, são 20 anos de estrada no ar, ininterrupto, sofrendo tudo quanto é tipo de intempéries. E nós continuamos 20 anos. Como? Como você tocar um canal comunitário? Porque, apesar de nós sermos uma entidade sem fins lucrativos, nós temos custo, nós temos despesa, nós temos que pagar aluguel, nós temos que pagar água, nós temos que manutenção de equipamento, modernização e essas coisas todas, né? Que não é diferente da TV Câmara, porque as despesas elas vão se avolumando, vão continuando e tal. Se você quer prestar um bom serviço, se você quer ter um bom produto, você tem que gastar, né? Mas nós conseguimos sobreviver a tudo isso. E nessa pandemia, nesses 2 últimos anos, aí sim, aí realçou a importância na mídia, do audiovisual. Por quê? Imagine você como é que seriam as sessões de câmeras se nós não tivéssemos uma TV Câmara, por exemplo, ainda Ninguém que virtual. sabia o que estava acontecendo, né? Então, essa pandemia provou a importância do investimento que foi feito, né? Porque a sociedade e os próprios vereadores puderam trabalhar com pandemia, com tudo, puderam chegar à casa de cada um. Com o avanço agora do sinal aberto, muito mais pessoas vão poder ter acesso, né? E aí há sempre a contrapartida, porque se a TV Câmara, por exemplo, não tivesse um bom conceito, não poderia estar fazendo parceria, por exemplo, com uma TV Cultura do Estado de São Paulo. É fruto de bom relacionamento que ela tem e de credibilidade, porque ninguém vai querer unir o seu nome com uma coisa que não presta, né? E tudo isso é conseguido com muito trabalho, com muito afinco. Eu falo para quem está em casa o seguinte: acredite na sua TV local. Acredite e participe, e vá e cobre. É uma oportunidade que você tem de conhecer os trabalhos dos vereadores através de uma Câmara Municipal, numa TV legislativa. Assista, preste atenção, porque toda vez que tiver eleição, você vai saber quem é quem realmente está trabalhando para a cidade com a intenção de trabalhar pela cidade. E a gente vai estar trabalhando e vai estar falando com conhecimento de causa. E a TV possibilita isso. Ela nos traz até na nossa casa o que está acontecendo. E a gente não teria condições de ter acesso a esse conhecimento. Então, nós voltamos naquela mata. Daqui 20, 30 anos, certo? Não sei botar por aqui, mas nós vamos ter um reconhecimento de um acervo, de um legado que vai ser deixado ao longo para a gente poder entender lá na frente o que aconteceu agora. E usando um pouco de gancho o que você falou agora, além do legado ali na frente, né, esse trabalho ele remete ao início das TVs públicas, né? Sim. Em 1968 elas surgiram para cobrir aquela lacuna que a TV comercial deixou na questão educativa, né, que eles pensaram mais no comercial, a questão educativa ficou de lado. E o serviço que as TVs públicas, né, seja a TV Câmara ou a própria TV Cidade, prestam é exatamente esse. É trazer uma informação educativa, seja uma educação legislativa ou uma educação cultural, como a TV Cidade faz no meu ponto de vista, com maestria. Vocês são um ponto assim que cuidam com muito apreço pela cultura local. Assim. Você tocou num ponto importante, essa inversão de valores, né? Como que a TV pública obrigou a TV privada a mudar o conceito e a ótica que ela tinha em relação às coisas. Eu tiro, por exemplo, aqui para Taubaté. Taubaté, o carnaval para a gente não era fevereiro, já começava em setembro, agosto, setembro, porque a gente ia nos barracões para ver o que estava sendo feito, como é que estava sendo construído o samba enredo que seria levado para a rua. Então, desde da eleição do samba enredo, da rainha da bateria e
como que seriam o carnavalesco, as fantasias que seriam feitas, a gente estava lá documentando. Quando aconteceu o carnaval, nós tínhamos todo um histórico para estar contando a evolução para chegar até ali. Porque o carnaval é uma festa bonita, é uma festa cultural de grande relevância, porque através do samba enredo conta-se histórias memoráveis. Bom, a partir daí, os canais privados também começaram a ir nos barracões. E aí começou a competição melhorar entre as escolas por conta de ter visibilidade com a mídia. A mídia viu que, para além de noticiar mortes, tinha coisas boas para serem mostradas. Nós nunca compactuamos em desgraça. A TV Cidade não tem programa policial. Para isso, nós deixamos para os outros canais fazerem, porque a gente não pode tripudiar em cima da desgraça dos outros. Então, a gente contempla a arte, a cultura, o que a vida tem de belo, o que as pessoas podem estar dando de belo. Agora, recentemente, por exemplo, nós estamos num grande projeto chamado Cidade Cidadã, Deficiente Tem Voz. Nós estamos ouvindo 10 famílias com mães que têm crianças de deficiência e nós estamos levando cada susto, assim, por exemplo, de coisa que para a gente é normal, que para eles não é. Nós fomos na casa de uma menina, ela tem 9 anos, ela é cadeirante, ela anda se arrastando, ela teve paralisia nas pernas e tal. Aí nós perguntamos para ela, escuta, tem um parquinho aqui, você brinca nesse parquinho? Ela falou, não posso. Mas por que você não pode? Porque não tem como eu sentar no balanço, que o balanço é muito baixo. As minhas pernas ficam arrastando no chão. Eu não posso ir no escorregador, porque o escorregador é muito alto. E não tem como minha mãe estar me colocando para eu estar descendo. O escorregador teria que ser mais baixo, o balanço tinha que ser um pouco mais alto. E aí, cara, ninguém ouve o deficiente em coisas mínimas. Você vai numa loja, você é normal. Tem um provador lá para você trocar, colocar. Tem um cadeirante, como é que ele faz numa loja se não tem um provador adaptado para ele? Então, são coisas que deveriam ser corriqueiras, que nós não temos. E a gente está levando esse saculejo aí, e a gente está até... nós estivemos conversando com a Thalita Cadeirante, dia 11 agora, nós vamos gravá-la, em relação a essa questão de acessibilidade. Mais do que a acessibilidade, o que a gente está percebendo é a intolerância. A intolerância é muito grande, o preconceito com os deficientes é muito grande, a ponto de um ministro da Educação dizer que o deficiente atrapalha na sala de aula, que deveria ser colocado em salas em separado. E esse absurdo que diz lá em Brasília acaba repercutindo, reverberando por aqui. Então, por exemplo, eu caí de paraquedas agora dentro do Conselho de Educação. E dentro do Conselho de Educação, na primeira conferência que nós tivemos dos deficientes, eu já fiz o questionamento. O que as escolas estão fazendo para serem adaptadas para os deficientes? Essa mesma menina que eu contei o caso dela aqui do balanço e tal, ela disse assim, na sala de aula, o professor cada dia escolhia um aluno para sair recolhendo as cadernetas e pulava ela. Peraí, eu também quero pegar a caderneta. Mas como que você vai pegar a caderneta? O problema é meu, eu vou pegar a caderneta. Ela foi se arrastando, foi de carteira em carteira, pegou as cadernetas e entregou, está aqui. Eu posso ter mais dificuldade para recolher, mas eu sou capaz de recolher. Então, ela não quer ser discriminada, né? E esse chacoalhão, quando a gente fala Cidade Cidadã, Deficiente Tem Voz, nós estamos produzindo 10 filmes com o depoimento dessas crianças e adolescentes, que são crianças e são adolescentes que estão sendo gravados, ou os pais, e a gente está ouvindo profissional em relação a isso. Questão de cota para PCD, no local de trabalho, vaga na escola, o que eles podem fazer para estar melhorando a qualidade de vida deles. E aí a gente vai estar cedendo uma cópia aqui também para a TV Câmara, né? Para fazer parte do arquivo de vocês, porque é um assunto importante, assunto bem importante. E nós estamos fazendo isso com uma emenda impositiva do vereador Bibiri, R$10 mil. R$10 mil. Produzir 10 vídeos, né? Que nós estamos levando aí 5 meses para produzir. Mas é interessante, a gente está conhecendo
coisas mais profundamente que está aqui, na nossa cara, e a gente não vê. Jefinho, você falou um negócio interessante, que é a questão, por exemplo, tanto a TV Cidade quanto a TV Câmara, a maioria das TVs legislativas, a maioria, não todas, eu já vi algumas que tem programa policial, mas na própria Resolução 01, que estabelece as diretrizes bases da grade de programação da TV Câmara, fala que é proibido violência, uma série de fatores lá. Por que a tragédia e a notícia ruim atrai tanto o brasileiro, principalmente, e quando você tem uma notícia boa, ele fala que a programação não é legal, se for educativa não é legal? Por que o brasileiro gosta tanto de notícia ruim? Não é que o brasileiro gosta tanto de notícia ruim, é que o brasileiro foi condicionado a ver notícia ruim. A janela de exibição sempre teve esse pensamento errôneo de que se é ruim, é bom. Se é muito bom, é ruim. E esse vício vem, inclusive, das faculdades de comunicação. Ensina-se isso na sala de aula. O que nós estamos provando que é uma grande mentira. Quantos programas vocês já exibiram aqui que tiveram audiência assim maravilhosa e que nada tinha a ver com os horrores da coisa negativa, da coisa ruim? Quando a gente diz que a comunicação começou pela privada para depois ir para a pública, é privada mesmo, na acepção do termo, porque foi só latrina que foi colocado para a população e ele foi condicionado a assistir coisa ruim o dia inteiro. Você pegava os telejornais, era difícil você ver o quê? Você pegava páginas de jornais como Notícias Populares, por exemplo, se você torcesse, saía sangue. Era o slogan deles, né? Espreme que sai sangue. Espreme que sai sangue, entendeu? Porque havia esse estereótipo arraigado de que se era coisa ruim, ia chamar atenção. Há uma meia-verdade nisso. Qual é a meia-verdade? A inversão que você tem do que você não quer que aconteça com você. Exato. Então, você não quer que aconteça tragédia com você. E quando acontece com outro, te suscita a saber o que aconteceu de fato com ele. Então, chama a atenção. Mas não na proporção que a mídia coloca, porque há coisas boas. Eu lembro, por exemplo, vernissagem. Muita gente não sabe nem o que é uma vernissagem. É uma exposição de quadros, tal. Nós tínhamos vernissagem lá no Metrópole. Logo quando nós começamos com a TV, há 20 anos passado, acabaram as vernissagens. Você não vê mais. Dificilmente você vê uma vernissagem. Porque ficou condicionado que a vernissagem era para a elite. Só quem entendia de arte e tal. Hoje não. Hoje o próprio grafite mostrou para você que a arte é mais uma questão de condicionamento, de você gostar do que é feio e do que é belo. Você pode gostar do que é feio, sendo uma arte, ou gostar do que é belo, em demasia ou não, né? E valorizar aquela arte. E nós temos vários profissionais aqui em Taubaté, e Taubaté é um celeiro de bons artistas. Eu cito aqui de passagem a Margarida Fournier, por exemplo, que ela faz umas intervenções que chamam a atenção, e é tudo coisa propositiva, e que chama realmente a atenção. Ela usa algumas técnicas lá de envolvimento da comunidade no entorno, para estar participando da arte, onde ela está focando, em escolas, em CRAS, por exemplo, no CRAS Sabará, ela fez um trabalho lá. É importante e é a questão positiva. O que falta verdadeiramente, é nós termos mais responsabilidade. Quando eu digo nós, é TV Câmara, TV Cidade, as TVs que estão resistindo, que são canais de resistência contra os horrores, a melhorarmos um pouco mais a nossa autocrítica em relação ao que a gente pode estar fazendo mais ainda para estar contribuindo com a sociedade, com a comunidade. Quando você abre as câmeras para que o cidadão possa vir aqui e expor o seu pensamento sem qualquer tipo de censura ou de filtro, né, é uma demonstração de que você está disposto a contribuir com essa evolução. E essa evolução ela é sempre propositiva. Ninguém vai querer fazer apologia, ninguém tem as coisas ruins, né? Se você tem um instrumento que você possa contribuir
para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Veja, nós estamos começando a sair de uma pandemia que a gente até não sabe até onde vai, se vai ter um retorno, se vai ter uma nova onda. Nós estamos vivendo um período que a gente está sendo colocado à prova, muito intenso. O que o brasileiro, e o mundo em geral, mas principalmente o brasileiro, está precisando agora? Ele está precisando distrair a cabeça, ele está precisando de cultura, ele está precisando desopilar, senão ele vai pirar, né? O que contribui para isso? É cenas de ódio? Não, é cultura. É o lado bom, o lado para ouvir uma boa música, né? Ler um bom livro. E nós temos tantas coisas boas aí, né? Para poder tá mostrando. A Câmara mesmo tem muito documentário aí que pode estar contribuindo agora. Isso é legal que, voltando mais uma vez ao início, né, da proposta das TVs públicas, ela não foi concebida para concorrer, né, com a TV comercial. Ela, até nos termos da legislação, fala que ela é para complementar, né? Então, já que se vê que a TV comercial mostra tanta coisa ruim, né? Então, vamos complementar mostrando aí as coisas boas e belas que tem, né? Olha, é assim uma pluma, né? Você poder trabalhar com a leveza das coisas boas, porque não te desgasta tanto. Eu conheço amigos meus que trabalham na comunicação e eles são obrigados, até por posto do ofício, a trabalhando com o lado ruim, que é esse lado de cobrir matéria policial e estar anunciando. Quando termina o expediente dele, ele está tão cansado, psicologicamente afetado, entendeu? Que ele vai para casa, que vai assim, a ponto de explodir. A primeira coisa que ele vê na frente. Tantos horrores que ele viu no dia a dia. Já não. Quem trabalha com a cultura, que trabalha com a música, que trabalha com a dança e tal, já chega em casa querendo tirar até a mulher para dançar, porque está feliz da vida, porque tem aquele dia que ele passou que foi muito salutar para ele, né? A cabeça dele está numa boa. Então, tem essas coisas. E nós aqui, que temos essa possibilidade, nós, na verdade, nós somos privilegiados. É um privilégio você poder trabalhar com um lado bom, porque você pode escolher o lado que você quer trabalhar. Você quer trabalhar com a desgraça, você quer trabalhar com a alegria, né? E nós não podemos esquecer de uma coisa muito importante, e eu acredito nisso, que é a lei do retorno. Aquilo que você dá, você recebe. Se você jogar coisas boas, você vai receber bons fluidos. Se você jogar coisa ruim, você vai receber maus fluidos, né? Então, se a gente sabe que tem essa questão do retorno, vamos fazer o bem, vamos praticar o bem, vamos construir o bem. Ô, Jefinho, agora tem uma questão interessante também, assim, como as emissoras comerciais, elas necessitam de um conteúdo apelativo para poder ter audiência, em sequência vender, porque ela vive disso aí, ela precisa vender um espaço, publicidade, para poder ter o sustento. Para a TV pública, TV comunitária, importa a audiência ou importa a qualidade da programação? Eu acho que o que importa é a qualidade da programação. Até porque, veja bem, a audiência ela é uma consequência daquilo que você está apresentando. Quando a gente pega esses enlatados, por exemplo, a gente teve essa experiência, a SBT, por exemplo, comprava tudo do México, as novelas mexicanas. Teve programa que emplacou, né? Chaves, por exemplo, emplacou e é sucesso até hoje, mas teve novelas que... E o Brasil produz bons conteúdos. O que falta é uma política, realmente uma política, e não vai ser nesse governo que a gente vai conseguir, que seja voltada para incentivo ao audiovisual. Porque o nosso povo, ele é criativo, ele é capaz de produzir obras maravilhosas, conteúdos maravilhosos. Mas precisa de recurso, porque tudo custa, né? E se houvesse uma lei de incentivo ao audiovisual, da forma que precisa ser mesmo, muita coisa mudou. Por exemplo, quando você falava da Lei Rouanet, a Lei Rouanet, durante um bom tempo, ela foi legal.
Só que aí, o que aconteceu? Os grandes nomes é que pegavam os recursos da Lei Rouanet para poder estar produzindo. Uma fábrica, por exemplo, ia investir num produto feito pelo Jefferson Mello ou ia produzir numa peça feita pela Maria Bethânia. Então, quer dizer, além dos artistas... Que depois cobrava ingresso ou para ela ganhar praticamente duas vezes. Para ler poesia, para ler poesia. Exatamente. Era 2 milhões para ler poesia. O que eu estou colocando aí? Eu estou colocando que eles não estavam satisfeitos, além de ganhar do show dele, das coisas todas, tinha que entrar numa lei de incentivo à produção. Isso é desproporcional. Isso é desproporcional. Eu vi agora, por exemplo, o PROAC, é um programa acelerado da cultura do governo do Estado. Cara, não dá para você concorrer com quem participa do PROAC. Por que não dá? Porque é só empresas consolidadas no mercado audiovisual que estão participando e por causa de 50 mil, 100 mil, que para eles é nada. Para eles é nada. Mas pelo prazer de estar ganhando. Porque aí ele não ganhou um PROAC tal, e aí vão captar mais dinheiro lá fora. Né? Mas são grandes empresas. Então fica difícil você estar participando. Embora você escreva projetos que sejam bem pontuados, por exemplo, nós tivemos um projeto nosso lá, teve 9,5. Uma nota boa. Não fomos nem classificados, nem suplente. Teve 2 projetos nossos que ficaram como suplente. Mas teve projeto nota boa e que nem classificado foi. Por quê? Porque o nível foi muito alto. E aí eles usaram uma coisa nova nesse novo projeto agora, que é chamado indutores. Quais são os indutores? Se você, por exemplo, se declarar LGBTQ+I, você ganha tanto ponto. Se você se declarar preto, você ganha tantos pontos. Se você se declarar quilombola, você ganha tantos pontos. Se você se declarar índio, você ganha tantos pontos. Esses indutores acabou fazendo diferença no resultado. Entendeu? O que era para ser um indutor que fosse ser um diferencial para você poder mesclar os contemplados, acabou virando terra de ninguém, porque qualquer um podia declarar o que quisesse, você não precisa comprovar. Não tem que ter comprovação. Você coloca lá no teu currículo, ganhou prêmio em Cannes, ganhou prêmio, não sei o quê. Você não precisa comprovar que você ganhou. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa tem que ser revista. Alguma coisa tem que ser revista. A gente vai, então, para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta, continuando com esse bate-papo aqui sobre comunicação, TVs públicas, enfim. Continue aqui conosco. Não sai daí.